Olá, estaremos dando seguimento aos assuntos de geometria plana, sendo este sobre polígonos. Então ele nos diz que entendemos por polígono a região plana limitada por uma linha poligonal fechada. Então aqui ele nos dá o exemplo do pentágono, que é um polígono. E a linha poligonal, ela é o conjunto formado por segmentos de retas consecutivos. E ele pode ser dividido em convexo e côncavo. Para diferenciá-los, vamos imaginar aqui que passe uma linha reta pelo polígono, e o convexo seria aquele que, independente de qual sentido que passe essa reta, ela sempre tocará a linha poligonal em apenas dois pontos, ou seja, ela só terá dois pontos de intersecção, enquanto que nos polígonos côncavos pode ocorrer de haver mais de um ponto de intersecção. Então aqui no exemplo que ele deu aqui desta outra figura, percebemos que nesse sentido aqui ela tocou a linha poligonal em 4 pontos, ou seja, mais de 2 pontos. Então ele é côncavo. Soma dos ângulos de um polígono. Então todo polígono pode ser dividido em triângulos. Então, como já vimos anteriormente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, olhando esse outro polígono aqui, que ele tem 4 lados, ele foi dividido em 2 triângulos. Então, imagine que aqui a soma desses ângulos em azul era 180 graus, e eles devem ser somados a este em vermelho, 180 graus também. Então, só multiplicar por 2. No caso deste outro polígono, que tem 5 lados, ele será dividido em 3 triângulos. No caso deste outro, que tem 6 lados, ele será dividido em 4 ângulos. Então, o que nós podemos perceber? O triângulo ele tem 3 lados. Essa outra figura ela tem 4 lados, aqui 5 e aqui 6. O que nós notamos aqui é que havia um multiplicador aqui, e que ele era sempre 2 unidades menor do que o número de lados do polígono. Então aqui 3 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 2 e assim por diante. Então o polígono de gênero N terá para a soma dos ângulos internos, que será soma igual a 180 graus vezes n menos 2, sendo n o número de lados do polígono. E os externos será da seguinte maneira: como cada ângulo interno é suplemento do interno adjacente, então o adjacente a este ângulo externo sempre terá um correspondente interno, e a soma deles tem que ser igual a 180. Então, a soma dos internos mais a soma dos externos será igual a 180 graus vezes n, porque para cada lado terá um interno e um externo. Então, será 180 graus vezes o número de lados. Então, se a soma dos externos é igual a 180 graus vezes n menos a soma dos internos, que ele passou subtraindo, então nós vimos que a soma dos internos ela também pode ser escrita como 180 graus vezes n menos 2. Então, fazendo essa multiplicação, nós teremos 180 graus vezes n mais 360. Então, só cancelar aqui, porque um subtrai o outro, e ficou que a soma dos externos é igual a 360 graus. Ou seja, ela é constante. Então, é mais fácil determinar a medida do ângulo externo de um polígono, mesmo quando nós queremos o interno.
Então aqui ele deixa uma observação, que os polígonos são classificados pelo gênero, como triângulo, quadrilátero e pentágono, ou seja, gênero é o número de lados, e quanto ao comportamento dos lados e ângulos em equilátero, aqueles que têm lados iguais, e equilângulo, aqueles que têm os ângulos iguais. E o regular é aquele que é tanto equilátero quanto equiângulo. Por exemplo, um triângulo que ele é equilátero, ou seja, ele tem todos os lados iguais, ele também será equiângulo. Porém, temos que ficar atentos que não é a mesma coisa que acontece com o quadrilátero, pois quadrilátero ele pode ser equiângulo, mas não necessariamente ele será equilátero. Por exemplo, se ele for equiângulo, ele terá todos iguais a 90 graus, mas não necessariamente os lados precisam ser todos iguais. E no caso de um paralelogramo, ele pode ter todos os lados iguais, mas não necessariamente ele terá os ângulos iguais. Então, aqui nós temos que esses dois são iguais, mas esses outros não. Mesmo que ele possua todos os lados iguais, não necessariamente os ângulos serão iguais. Então, sendo assim, a medida de seus ângulos internos e externos serão a soma dos ângulos internos é dado por essa expressão no numerador, e no denominador será o gênero do polígono, ou seja, o número de lados. E a soma dos ângulos externos nós vimos que era 360 graus, e então o valor dos ângulos externos de um polígono regular será 360 dividido por n. Essas duas expressões aqui servem apenas para os polígonos regulares. Diagonal. Chamamos de diagonal de um polígono o segmento de reta que possui como extremo dois vértices não consecutivos do polígono. Então, no polígono ABCDEF, AC, que é essa reta aqui, AC, BE e BD são diagonais desse hexágono. E observe que de cada vértice de um polígono de gênero n partem n-3 diagonais. Por que n-3? Porque nós precisamos desconsiderar tanto o ponto no qual estamos partindo, por exemplo aqui o ponto B, quanto os consecutivos dele, que aqui seria o C e o A. Então, para cada ponto, nós vamos desconsiderar ele e os consecutivos, ou seja, 3 pontos. E dele partirá as outras diagonais. Então, aqui no caso, 3 diagonais. E nós precisamos dividir por 2 aqui na fórmula, porque o que parte de B até E será o mesmo que irá partir de E para B. Então, por isso que nós dividimos por 2, porque senão ela será contada duas vezes. Então, a fórmula das diagonais é D igual a N, que é o número de lados, vezes n-3, dividido por 2. Então, aqui o exemplo para um decágono regular. Então, nós descobriremos os ângulos externos e os internos, e também o número de diagonais. Então, fazendo aqui primeiro o número de diagonais, serão dadas por n vezes n-3 sobre 2. Então, se é um decágono, então são 10 lados, vezes 10 menos 3 sobre 2. Então, ficará 10 vezes 7 sobre 2.
Então D é igual 10 vezes 7, 70, dividido por 2, 35. Então são 35 diagonais. Os ângulos internos serão dados por 180 graus vezes n menos 2 sobre n. Então os ângulos internos é igual a 180 graus vezes 10 menos 2 sobre 10. Então, aqui ficará 10 menos 2, 8, vezes 180 graus, 1440 graus, sobre 10. Então, os ângulos internos é igual a 144 graus. Então, aqui, 144 graus. E os externos é dado por 360 graus dividido por n. Então, é igual a 360 graus dividido por 10, que é igual a 36 graus. Então, aqui, 36 graus. E como eu disse anteriormente, uma outra forma, se eu tivesse calculado os externos primeiro, eu poderia fazer aqui, ó, por suplementar, eu descobriria também, porque aqui seria os internos 180 graus menos os externos, que é 36 graus. Então, internos é igual a 180 menos 36, 144 graus.